Para falar desta operação, tenho comigo o Tenente-Coronel Lourenço da Silva. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vejo que já tem aí alguns números. Não, os números eram precisamente aqueles que estava a referir. Pensei que já tivesse alguns números desta operação que começou hoje. Ainda é cedo. Ainda é cedo. A operação começou, de facto, digamos que tecnicamente às 0 horas de hoje e prolongar-se até às 24 horas do próximo domingo, sendo que ao longo destes dias todas as unidades da Guarda, que têm naturalmente as suas subunidades de trânsito dotadas de equipamentos especiais para controle de velocidade, estarão, de acordo com o seu próprio planeamento, a fazer controle de velocidade em diversas vias do território nacional. Estamos a falar de que vias, concretamente? Estamos a falar das vias que, naturalmente, neste período, recebem maior afluxo de tráfego, são aquelas onde, naturalmente, também... A2, A1? A2, A1, A9, se quiser, A23, há um conjunto imenso de vias que não são autoestradas, Recordo, por exemplo, uma via importantíssima relativamente àquilo que é o risco de sinistralidade, até porque tem pouco movimento, que é o IP2, na região de Porto Alegre, por exemplo, um local onde, infelizmente, a espaços ocorrem acidentes com alguma gravidade e com resultados agravados pelas velocidades praticadas. A tentação é muita, são grandes retas, áreas de pouca circulação rodoviária e, portanto, naturalmente, sempre propensas a excessos que não são, naturalmente, depois... O resultado, naturalmente, destes acidentes, quando ocorrem, não é, de facto, agradável. Portanto, ao longo destes dias estaremos atentos a esta questão. A velocidade é, de facto, uma pecha no comportamento dos condutores em geral. Não estamos a falar única e exclusivamente dos portugueses, até porque esta operação é uma operação europeia. Estão 28 países da União, todos eles associados a uma rede europeia de polícias de trânsito, a TISPOL, neste período a desenvolver ações similares. E, portanto, é um processo conjunto de polícias de 28 países da União, todos eles motivados, naturalmente, para o combate à sinistralidade, designadamente. Porquê é que se continua a conduzir com excesso de velocidade? Porque é uma tentação... Com as multas tão elevadas, com os postos de controle móveis... Eu acho que é uma questão... Nós somos seres humanos, não é? E como humanos somos de facto fracos. Fracos não só na estrutura física, mas nos apetites. A apetência para a velocidade é uma coisa... É normal, eu acho que é normal. Por outro lado, os automóveis são cada vez mais seguros. A sensação de segurança que nos transmite hoje o automóvel provavelmente alheia-nos parcialmente daquilo que é o risco efetivo da velocidade, e nomeadamente quando ocorre um acidente. Eu costumo dizer, ou costumamos dizer, que a tecnologia evoluiu imenso, os automóveis evoluíram imenso, as estradas evoluíram imenso em termos daquilo que é a sua capacidade de perdoar erros e vidas humanas, mas nós não mudámos nada. Nós biologicamente somos exatamente os mesmos, provavelmente em termos de mentalidade, em alguns casos também, e portanto é por isso mesmo que quando conduzimos estas operações tentamos alterar comportamentos. E é esse o nosso objetivo, é que de facto os condutores ao longo destes dias, pelo menos ao longo destes dias com esta mensagem muito forte, se moderem, porque queremos que cheguem todos vivos até à semana que vem e assim sucessivamente. É esse o nosso objetivo. Tem basicamente a ver com este período de férias? Sim, a operação foi desenhada já no ano passado, portanto todas as operações de dimensão europeia são trançadas com a antecedência de um ano, pelo menos, sendo que, obviamente, no consenso entre os vários países que intervêm neste planeamento, se entendeu que, especialmente no sul da Europa, este é um período que carece de especial atenção, não só na velocidade, mas também no álcool. Teremos em breve operações também deste âmbito europeu vocacionadas para o álcool. E de facto é um período que carece de especial atenção. Já agora, vocacionada para o álcool acontecem a miúdo e vocacionada para os opiáceos. Como é que isso se controla? Quando falamos em álcool, falamos em álcool e estupefacientes. Portanto, estamos a falar de um conjunto de drogas ilegais, obviamente, porque depois há as drogas legais. E essas não estão, de facto, sob a nossa vigilância, porque são drogas médicas. Mas provavelmente têm tanta influência no condutor quanto algumas das ditas ilegais. Quanto aos opiáceos, canabinoides, portanto, os derivados da cannabis, o haxixe, enfim, a liamba, e depois as drogas sintéticas, naturalmente, e seguramente também a cocaína, nós dispomos, naturalmente, de dispositivos que, através da detecção na saliva, permitem despistar a existência ou não de um dos conjuntos, de um ou mais dos conjuntos de drogas que
o teste permite detectar através da saliva. Naturalmente que esse é um teste meramente indiciador. Que depois carece de obrigará a recolha de sangue, naturalmente, enfim, trabalho laboratorial que é conduzido a posteriori pelo Instituto Nacional de Medicina. E qual é a regularidade que fazem essa... O que diz a lei é que enfim, nós conduzimos estas ações diariamente. Nem toda a fiscalização da condução sob o efeito do álcool e drogas, que eventualmente poderá ser levada a efeito em qualquer momento, durante o dia, durante a noite, numa ação qualquer de fiscalização. O que diz a lei é que nós utilizaremos esses dispositivos quando houver indícios ou sinais que o condutor apresenta um estado de alteração, que, sendo submetido, imagine, a um teste de despistagem do álcool, revela que não tem álcool, mas continua a ter um comportamento ou um aspecto físico que aparentemente poderá indiciar a presença de outra substância. E então aí sim, de acordo com um guia de procedimentos que foi feito em conjunto com o Ministério da Saúde, já há alguns anos, é conduzido um conjunto de procedimentos e a utilização do tal teste de detecção na saliva, que faz, como digo, a despistagem, sendo depois naturalmente obrigatória uma análise ao sangue, um trabalho laboratorial, pericial, que concluirá se existe ou não um estupefaciente em presença no sangue daquele condutor, no organismo daquele condutor. E depois as necessárias penalizações, claro. Isto é um processo que é complexo, é um processo que continua a ser um processo em evolução em toda a Europa, aliás, eu diria em todo o mundo. Há hoje dispositivos muito mais avançados e muito mais dispendiosos do que estes que nós usamos. A solução adotada pelo país na altura em que esta legislação foi adotada foi esta, continua a ser esta, que continua a merecer digamos, algum respeito em termos de resultado daquilo que é o teste imediato. Mas que poderíamos ter, tecnologicamente, soluções bastante mais avançadas. Lá chegaremos, acredito. Tal como aconteceu com o álcool há 30 anos atrás. Um dia vamos falar assim, dessa... Tenente Coronel, foi um gosto tê-lo aqui. Muito obrigada. Igualmente. Obrigado da nossa parte.